tarde a todos. Estamos ao vivo para mais uma transmissão do Bate-Papo FGV. Para quem não conhece, o Bate-Papo FGV recebe especialistas da Fundação Getúlio Vargas para falar sobre os assuntos do momento, sobre os últimos acontecimentos e os temas de interesse em geral. E hoje a gente vai falar sobre as atuais instabilidades geopolíticas no mundo, tendo em vista os possíveis efeitos sobre os acordos internacionais e o futuro da energia. Para isso, trouxemos dois convidados, a pesquisadora Fernanda Delgado, da FGV Energia, e o professor de Direito Internacional da FGV Direito Rio, Evandro Carvalho. Muito obrigada pela presença. Lembrando a vocês que vocês podem fazer perguntas ao longo da transmissão. Vamos começar. Primeira pergunta. Os recentes conflitos envolvendo as grandes potências mundiais estão causando impactos em todo o mundo. Poderiam explicar brevemente quais as razões desses conflitos, sobretudo a guerra da Síria e os seus desdobramentos? Por favor. Olha, de fato a gente pode dizer que há diversas razões aí, onde um dos elementos aí é a energia, e a professora Fernanda irá comentar com mais propriedade a respeito especificamente desse setor e como ele influencia a geopolítica internacional, né? Mas também tem um fator muito mais abrangente, né, que diz respeito mesmo a um processo de confronto, vamos dizer assim, entre uma Rússia e Estados Unidos no que diz respeito à questão da Síria, a questão do confronto do ponto de vista da liderança mundial entre Estados Unidos e China, num contexto em que se considera, inclusive diversos autores, mesmo americanos, né, que há um processo de declínio da liderança americana no mundo e a emergência de uma China, né? Mas a gente vive um cenário de profunda incerteza em relação aos desdobramentos desse conflito, desse tipo de disputa, né? Em função, por exemplo, da crise econômico-financeira de 2008, que afetou todas as economias, né? Esses pequenos conflitos regionais que também, no fundo, eles reverberam interesses maiores das grandes nações e coloca o mundo todo num ponto de incerteza. O fato novo, recente, que a gente pode sublinhar, que gerou um pouco mais de insegurança ou instabilidade internacional, foi a eleição do presidente Donald Trump, né, em que, durante a campanha, de uma retórica bastante, vamos dizer assim, agressiva, né, ou pelo menos dura, né, bélica, né, e agora tivemos esse caso da Síria, né, que é um componente que precisa ser analisado, provavelmente nós vamos fazer essa análise daqui a pouco, com os desdobramentos que se expandem até na questão da Coreia do Norte, né? Certo. Não, acho que complementando o que o professor Evandro falou, acho que existem engendramentos aí que perpassam a questão geopolítica relacionada a acesso a reservas de óleo e gás, sendo que a Síria tem um posicionamento geopolítico estratégico muito importante ali no Golfo Pérsico, né? Eu acho que esse é o mote principal e o interesse maior aí quando você tem a Rússia de um lado, os Estados Unidos do outro, e os Estados Unidos tentando neutralizar ações russas nessa área, acesso a gasodutos, acesso a oleodutos, que permitam com que se escoe óleo, se escoe gás através da Síria, permitindo acesso ao mar Mediterrâneo. Acho que por aí. Certo. Seguindo, de que forma países como Rússia e China estão envolvidos nesse conflito? Vocês já começaram a falar um pouco, né? Se aprofundar. Como fica a relação China e Estados Unidos nesse cenário? Essa é uma pergunta fundamental, né? Porque, em princípio, a questão síria, ela envolve diretamente interesses, vamos dizer assim, né? Entre a disputa entre Rússia e Estados Unidos, né? Onde é que a China entra nesse pacote, né? Claro que a China hoje, como segunda maior economia do mundo, ela passa a ter interesses variados, que num primeiro momento agora é muito direcionado para o contexto asiático, portanto, diz respeito ali àquela realidade que está ocorrendo ali na Síria, mas também na relação com a Rússia, com a Índia, o Japão, né? Então a China tem uma presença efetiva no contexto asiático, que ela, por assim dizer, poderia considerar como uma região em que ela quer ali marcar a sua predominância naquele contexto.
e que naturalmente isso conflita com interesses dos Estados Unidos, né? Já que os Estados Unidos têm uma dimensão mais global, né? Como superpotência, ou uma potência número 1, né, do mundo, os interesses americanos se expandem, né, em todas as frentes, inclusive na Ásia. Então, naturalmente, esse conflito acaba tendo um contexto de geopolítica complicado, porque, por exemplo, no âmbito da Organização das Nações Unidas, do Conselho de Segurança, quando vai se tratar de uma votação no caso da Síria, como foi a última recente tentativa de resolução, a Rússia vetou, naturalmente, a proposta dos Estados Unidos, e a China se absteve, porque é quase uma concordância, né, com a Rússia, ou está ao lado da Rússia. Quer dizer, estrategicamente ela apoia a Rússia nesse conflito, né? Então, os lados eles estão, de certo modo, definidos. E o mais interessante disso é que há vamos dizer assim, esse alargamento da tensão quando o próprio Trump, depois do ataque, né, de lançar as bombas na Síria, pelo fato de ter havido o uso das armas químicas, coloca a questão da Coreia do Norte sobre a mesa. Né? Então, ou seja, você tem um outro aspecto, né? Quer dizer, enquanto na Síria envolve, como a professora mencionou aqui, a questão da energética, o controle da energia muito nevrálgico ali naquela região, e aí, de repente, os Estados Unidos colocam também na pauta dessa questão do outro lado, e a Coreia do Norte, né? Na sequência. Né? No mesmo pacote ele traz a Coreia, né? A próxima pergunta seria justamente sobre isso, né? Sobre como vocês avaliam as ações militares dos Estados Unidos na Síria e na Coreia do Norte. Qual foi o propósito? O que vocês acham que pode acontecer no futuro? A motivação? Eu vou permitir falar, professora, depois posso uma pergunta já. Eu vejo as ações americanas muito na tentativa de bloquear as ações, as exportações russas, né? Não sei, aí sempre o meu viés é analisando pelo lado geopolítico da energia. Então quando ele faz esses ataques, e aí os Estados Unidos aliado à Arábia Saudita, né? Ele quando ele se opõe ao Irã e à Síria, ele tenta bloquear as exportações, ele tenta blindar esse gás, esse excedente de gás dessa região, porque ele quer que o excedente de gás dele, a partir do shale gas que ele produz, que ele agora transforma em GNL, alcance o mercado europeu, alcance o mercado asiático. Então a gente tem aí, na minha concepção, na minha leitura, você tem uma dinâmica mercantilista, uma releitura do mercantilismo, né, à la Trump. Agora deixa você falar. Não, é porque é interessante isso. E essa é uma abordagem que a gente via muito presente no governo Obama. Né? Quer dizer, a partir dos embargos, da questão econômica, né? De você impulsionar uma decisão, ou você constranger um país a não tomar uma decisão, ou a tomar uma decisão em função de questões de política econômica ou de comércio internacional nesses setores sensíveis. O fato novo aí, e que na verdade ele se repete pela segunda vez nesse século, é o seguinte: é fato, né, que houve um uso de armas químicas na Síria, e armas químicas elas são proibidas pelo direito internacional. Então foi um ato, do ponto de vista do direito internacional, completamente ilegal. Porém, a ação dos Estados Unidos nesse contexto, ela também foi ilegal, porque o direito internacional ele só permite duas possibilidades do uso da força. A primeira é em situação de legítima defesa. Então, ali você teve um uso de armas químicas contra a população civil da Síria. Então, não houve um ataque aos Estados Unidos, nem a uma comunidade de estadunidenses na Síria, né? Eles foram em defesa da soberania da Síria, né? Segundo o Trump. Mas, no direito internacional, não se pode. As duas possibilidades da força seria, em caso de legítima defesa, que estaria desconfigurado, e quando há autorização do Conselho de Segurança, que também não teve. Então, o argumento que se levantou também dos Estados Unidos era que a ideia era colocar uma linha vermelha ali, dizer para o Assad, né, olha, isso não se pode fazer, armas químicas não pode. Né? Mas a ação de de bombardear a base militar na Síria por parte dos Estados Unidos, nesse ponto eu tenho uma total tranquilidade de dizer, ela foi uma ação ilegal.
E se deu num contexto muito curioso, que foi no contexto da visita do presidente Xi Jinping, presidente chinês, na Flórida. Quer dizer, no dia que o Xi Jinping se encontra com o Donald Trump, quer dizer, uma reunião extremamente significativa, o Trump decide ali atacar aquela base militar na Síria, à revelia do Conselho de Segurança, tendo ao lado dele um dos membros mais fortes do Conselho de Segurança, que é o representante chinês. E na sequência disso, você perguntou sobre o contexto da Coreia do Norte, na sequência disso, a posição americana de que a China tem que colaborar, fazer algo para impedir a escalada militar nuclear da Coreia do Norte, que se não fizer, nós, Estados Unidos, faremos. Ou seja, sinalizando para um ato unilateral na sequência. Então, isso é um pouco complicado, né? O mundo, de certo modo, precisa prestar muita atenção nesses atos das grandes lideranças internacionais e as consequências disso. Certo. Passando para a próxima pergunta. Por trás desses conflitos, sabe-se que há uma forte disputa de interesses, principalmente pela Síria ser um grande produtor de petróleo mundialmente. Na opinião de vocês, essa questão pode ser considerada especulativa ou uma das causas principais do conflito? Isso é mais para a professora. Eu acho que aí tem um conceito equivocado da Síria. Não é exatamente um grande produtor de petróleo. A Síria como eu coloquei no início, ela tem uma posição geográfica, né? Ela tem uma posição geopolítica extremamente importante, porque ela é a passagem para o Mediterrâneo. Então, em 2011, o Irã, o Iraque e a Síria assinaram um acordo que iam construir um oleoduto para passar o óleo do Irã e do Iraque através da Síria, para dar saída pelo Mediterrâneo e atingir o mercado europeu. Isso é o melhor dos mundos, porque isso tira a Europa da dependência do gás russo. Então, tira da Europa da dependência da Gazprom, que é o maior exportador de gás do mundo, né? Extremamente interessante para todo o mercado europeu, obviamente, porque ficam muito vulneráveis a um único vendedor. Esse gasoduto ainda não foi para frente, justamente porque essas outras questões, a guerra começou, enfim. Mas seria colocar a Síria nesse contexto geopolítico, não por ser um grande produtor ou uma grande reserva. Ela produz hoje, se não me engano, 20 mil barris por dia, que é o equivalente a um dos poços do pré-sal, para vocês terem uma ideia de ordem de grandeza, um dos nossos poços do pré-sal. Ela tem uma reserva de 2 milhões de barris, que é um reservatório, um dos nossos reservatórios. Então é uma coisa muito, muito pequena do ponto de vista geológico mundial. Eu acho que a questão da Síria aí, a consideração que deve ser feita é o fato do posicionamento estratégico dela, e que para esses grandes exportadores que hoje precisam de escala porque o preço está deprimido, porque eles mesmos quiseram deprimir o preço para ganhar, para tirar a Rússia, né, do mercado, foi a estratégia da própria OPEP. Para ganhar escala, eles precisam ganhar escala porque os preços estão deprimidos, eles precisam passar pela Rússia para ganhar o mercado europeu e saem da dependência do canal de Suez, que passa ali pelo Egito, que é um canal extremamente estreito, né? O que é muito vulnerável a qualquer tipo de ataque terrorista, a qualquer tipo de problema de passagem, e é o Estreito de Hormuz, que é a saída para a Ásia também. Enfim, eu acho que o bottom line é que quem controla a Síria controla o Golfo Pérsico. Quem controla a Síria controla o escoamento do óleo e do gás do Golfo Pérsico. Acho que essa é a mensagem nesse sentido, e por isso esse é um dos grandes motes da guerra e o que leva o Trump, o que leva os Estados Unidos a intervirem, a fazerem essas intervenções todas. Certo. Para quem chegou agora, a gente está falando sobre instabilidades geopolíticas no mundo, tendo em vista os possíveis efeitos nos acordos internacionais e no futuro da energia. Estamos aqui com o professor de Direito Internacional da FGV Direito Rio, Evandro Carvalho, e a pesquisadora da FGV Energia, Fernanda Delgado. A gente já começou a receber algumas perguntas.
A primeira delas falando sobre... a pessoa falando, né? E falando dos acordos internacionais, vocês acham que podem ter alguma alteração ainda esse ano, os acordos internacionais? A pergunta é um pouco vaga. Né? E acordos? Eu acredito que tem, sei lá, o NAFTA, não sei quem, sabe? Tipo, vários acordos internacionais. Veja, Tem muita coisa na frente, né? Pra chegar nesse acordo. Tem vários, né? Bom, pois é. Olha, no geral, eu parto da ideia de que há inicialmente uma paralisação, uma certa falência das organizações internacionais como um todo, né? Na medida em que os países começam a atuar internacionalmente através de acordos bilaterais ou multilaterais por iniciativa própria, né? Como foi quase a tentativa do Tratado Transpacífico, né? Mas a China também tem os acordos que ela tenta, né, mobilizar no contexto asiático. Então, no que diz respeito às organizações internacionais, Acordo Mercosul, União Europeia... O supranacional fica meio... Ele está um pouco prejudicado. Fica opaco, né? A rodada Doha na OMC não anda. Até você vê até a própria crise da União Europeia com a saída, né, o Brexit, né? Então você tem esse contexto todo. Agora, nesse contexto, isso significa o seguinte, que isso gera maior incerteza no cenário internacional. Claro, na medida em que as organizações internacionais elas não funcionam e não são capazes de agir, até a própria ação, na minha opinião, como eu mencionei, né, do Trump na Síria, é uma ação que vai de encontro ao Conselho de Segurança. Então isso também revela, mais uma vez, a incapacidade das organizações de lidar com isso. E naturalmente, isso impulsiona os países a buscar a sua sobrevivência por conta própria. Então, o impacto nos acordos é nesse sentido, né? De os Estados estão tentando mobilizar as suas agendas por fora das organizações internacionais, visando criar as condições para melhorar a sua economia ou se proteger. E, obviamente, o setor de energia é crucial nesse contexto. Claro. Passando uma outra pergunta que a gente recebeu, o posicionamento mais assertivo dos EUs com o recente bombardeio à Síria representa que o mundo está se aproximando do terceiro conflito mundial? A gente estava falando antes do... Eu acho a questão interessante, mas não vejo por esse ponto não. Eu acho que tem muita coisa tem muita coisa para acontecer, muito engendramento aí por trás ainda para... Já decretar que vai ter uma guerra? Para decretar, para você dizer, vai ter uma terceira guerra mundial, entendeu? Se Coreia do Norte, eu acho que quando você está falando que tem recursos naturais e se a gente pensar que tudo isso está sendo feito porque querem defender e proteger questões de recursos naturais, se você estourar uma terceira guerra, você joga por terra tudo isso que você está justamente querendo fazer. Então, se existe um interesse mercantilista do Trump, por exemplo, de querer abrir as portas para o seu GNL, para o seu gás natural, para o seu óleo de shale, que tem um preço bem mais baixo e inundar o mercado com óleo, né, que é um termo que a gente escuta bastante, se ele deflagra uma guerra, é lógico que você tem o consumo pela guerra, mas ao mesmo tempo você estagna as outras economias que ficam em função dessa guerra e não sei, não me faz muito sentido. Me ajuda, Evandro. Realmente é um tema difícil, né? Eu vejo assim, as razões pelas quais ocorreram, né, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial são um pouco específicas. E as razões pelas quais não ocorreu a Terceira Guerra Mundial durante a Guerra Fria, né, também tem as suas razões, são outras. Agora, tem uma diferença fundamental aí. Eu queria falar de duas coisas. Uma é a diferença do contexto da Guerra Fria na relação Estados Unidos e a antiga União Soviética, em que você tinha dois grandes polos de poder que não tinham uma relação de interdependência. Então o jogo entre eles era um jogo de soma zero. Um podia destruir o outro, que o que saísse vencedor, ele seguia adiante. Agora a relação, por exemplo, de Estados Unidos e China é uma relação de interdependência. Não dá para um destruir o outro sem ser autodestruído também. Então é um jogo mais complexo do que na época da Guerra Fria. Esse é o primeiro aspecto. Agora, tem um ponto que eu queria ressaltar, que eu acho que pode ser interessante apenas para provocar, né? Que é o seguinte, tem um livro do Norberto Bobbio, bacana, que é Os Problemas da Guerra e as Vias da Paz. E ele menciona assim, né, o raciocínio dele é que no final
no período da Segunda Guerra, você tinha 3 grandes ideologias, né? A democracia, o comunismo e o fascismo. E que 2 deles se unem contra um terceiro, que seria a democracia e o comunismo se unem contra o fascismo e ganham a guerra, né? Contra o fascismo, né? Depois que a guerra termina, democracia e o comunismo começam a disputar. E a democracia vence, representada pela a queda do Muro de Berlim em 1989. Só qual é o cenário agora desse momento, desse século XXI? Que é o cenário que se debate muito. Primeiro, o declínio da democracia, né? É um debate hoje que está presente no debate no mundo acadêmico, né? 1/3 dos países são democracias, você tem países que eram democracias que começam a deixar de ser, como é o caso da Turquia, o problema na Venezuela. Então você tem uma crise da democracia muito grande, alguns autores falam do impacto da tecnologia nisso tudo. De outro lado, o comunismo ele ressurge na sua versão mais uma versão moderna, né? O comunismo chinês, que é um comunismo capitalista, né? Quer dizer, ele ressurge com muita força. E o fascismo está de volta. Certamente. Então você tem um cenário curioso, né? E que merece ser observado com muita atenção, né? E obviamente uma guerra, quando ela eclode, eu não sei em que medida há por detrás dela motivos racionais, eu acho que são muito mais irracionais, né? Então é melhor ficar sempre atento, né? Certo. Uma outra pergunta que a gente recebeu também falando sobre essa questão de guerra, acho que as pessoas estão bem preocupadas, né? Há um risco de uma nova guerra fria entre 4 dessa vez, Estados Unidos, Rússia, Europa, bem meio estranho, né? Oriente Médio, que não seriam 4 países, né? A gente colocar blocos de países, continentes e tudo. Vocês acham que é possível ou ainda mesmo nessa linha, né? Eu acho que fica muito parecido com a pergunta anterior e a resposta do Evandro foi muito feliz nesse sentido, né? Os interesses estão muito relacionados, né? Você tem todo mundo ali dependendo de todo mundo. Se você deflagra uma guerra, nem que seja uma guerra fria, as coisas meio que se congelam. Como é que você coloca os Estados Unidos contra a China? Como é que você coloca, como fica a Arábia Saudita como o maior produtor de petróleo do mundo, o Kuwait do outro lado dentro dessa mesma região como o maior fornecedor de gás do mundo, e dentro de uma guerra fica todo mundo muito relacionado, né? Para mim não faz muito sentido. Agora, podíamos fazer algumas leituras, assim, né? Por exemplo, eu me lembrei agora da palavra, da opinião do Papa Francisco, né? Que ele disse que a Terceira Guerra Mundial começou aos bocadinhos. Essa frase é curiosa, porque na verdade o que acontece? O conflito na Síria é uma guerra entre Estados Unidos e Rússia. E aí você tem a movimentação dos Estados Unidos em relação à Coreia do Norte. Se ocorrer esse conflito, em última análise, é um conflito entre Estados Unidos e China. Então você tem, na verdade, conflito entre grandes potências sendo disputados em regiões menores. Nesse sentido, a guerra entre os grandes já se iniciou. A questão é se eles vão se enfrentar diretamente um ao outro. Primeira questão, né, que é muito provável que não. Agora, tem uma outra questão que eu acho que é importante ressaltar, que é essa, se na Guerra Fria ela foi vencida a partir de uma guerra comercial e econômica, existe uma guerra que está em curso. Essa está em curso. E essa vai ser talvez a guerra que decidirá, né, essa situação de tensão entre as grandes potências, que é a guerra cibernética. Certo. Uma outra pergunta que a gente estamos recebendo bastante perguntas, né, dos usuários, porque não é um tema assim... Estou vendo vários papéis passando. Porque quando o assunto realmente é interessante, as pessoas participam bastante, né? A próxima pergunta. Apesar do petróleo responder por ainda 81%, olha, gente, lembrando que são dados, né, que as pessoas levantam, a gente não sabe dizer se é realmente. Deixa comigo. E as fontes alternativas serem incipientes, vocês acham que se as grandes potências apostassem mais em energias limpas, o cenário geopolítico poderia mudar? Com você. Olha, tem duas coisas aí muito separadas, né? O petróleo aí, e falando petróleo, óleo e gás, né? O petróleo é um termo para qualquer hidrocarboneto. Ele é muito plástico que você faz várias coisas, né? Você destila e você tem todos os tipos de combustível, você tem a nafta petroquímica, você leva isso para fazer plástico, então ele te dá uma gama de possibilidades em que aqui nessa sala a gente tem N artigos que são derivados de petróleo.
Então, quando você coloca petróleo versus energias alternativas, isso me remete a uma discussão de combustível, sempre, né? Porque isso é o senso comum, é pensar em combustível. Com o petróleo barato, né, ele estava $28 até 4 meses atrás, agora foi a 58, foi a 50 essa semana, justamente por causa do bombardeio, ele foi a $50 agora essa semana, o que ainda é um barril muito barato. Se você pensar que até 2014 esse barril custava 112, já chegou a custar 150, com petróleo muito barato, você não viabiliza novas tecnologias, né? Você não coloca para frente, você não deslancha o breakthrough tecnológico, você não quebra barreiras tecnológicas, porque você tem aquele monte de petróleo, e agora tem shale gas, e agora tem reservatórios na Argentina gigantescos de shale gas que você pode fraturar por preços muito baixos. Então fica difícil você comparar uma coisa com a outra. Então, se eu tiro o petróleo, isso é para responder, tirar o petróleo da matriz energética internacional, o que eu acho que é muito complicado. Por outro lado, você tem uma pressão social por questões ambientais, por uma matriz mais limpa, por tirar o carvão, tirar o nuclear, né? A própria China está trocando o carvão não por uma questão energética, mas por uma questão respiratória. Por uma questão respiratória, porque eles têm carvão. E pela teoria dos recursos naturais, você vai usar aquilo que é mais barato. Então, se isso aqui é o mais barato, eu vou queimar isso aqui primeiro. Agora eu vou no segundo mais barato, agora eu vou no terceiro mais barato, até que tudo acabe. Funciona mais ou menos assim. Então, tirar o petróleo da matriz energética, que hoje representa, e o número não está correto, alguma coisa como 80%, aí considerando óleo e gás natural, que eu imagino que esse deva ser o número que trouxeram, vai ser um pouco complicado. Aí você tira o petróleo da matriz e você trazendo energias alternativas, isso acaba com a guerra? Não sei. Não faz, um assunto não está muito relacionado com o outro, né? Essas guerras, né? Esses conflitos, eles estão justamente para tentar manter o óleo e o gás na matriz energética mundial, pensando que são países, por exemplo, o Irã, o Iraque, eles têm reservas de óleo e de gás para mais de 100 anos de produção. Então, por que eu vou me preocupar em desenvolver uma nova tecnologia se eu estou sentada numa reserva de 100 anos de produção? Não, eu quero que isso permaneça viável e sendo utilizado por muitos e muitos anos. Então, as energias alternativas, elas têm um papel primordial, e elas estão vindo com força, mas elas vêm pelas beiradas. Não sei se eu me explico bem. Entendi. Elas vêm pelas beiradas, elas não vão bater de frente com o petróleo. Elas vão vir pela consciência do cidadão em querer usar um carro elétrico ou um carro híbrido a etanol. Ela vai vir pelo cidadão que quer comprar uma geladeira mais eficiente. Ela não vai vir pelo choque, não, agora a gente tira o petróleo, que tirando o petróleo eu acabo com todas essas mazelas e esses conflitos. Certo. E se não for o petróleo, vamos inventar uma outra coisa, porque sempre vão haver conflitos, não é verdade? Então, a gente está recebendo muitas perguntas e o nosso tempo está um pouco mais apertado. Então, eu tenho mais algumas perguntas para fazer, mas só vou pedir para ser um pouquinho mais conciso na resposta. Vamos tentar. Porque, como eu falei, todo mundo, né, quer saber e as pessoas se interessam bastante. Um usuário perguntou em relação ao que o professor falou sobre comunismo mais capitalista, se você poderia explicar um pouco mais sobre isso. O que seria o comunismo mais capitalista? Essas perguntas só. Você pergunta de aluno. Olha, enfim, né, é uma pergunta muito abrangente, dá a possibilidade de a gente responder como quer, né? Porque... possibilidade de um outro vídeo. Exatamente. Não, olha só, eu acho que essa mentalidade da Guerra Fria, ela prejudica bastante a tentativa de compreensão do que nós estamos vivendo hoje.
Inclusive na China, essa é uma preocupação muito grande do governo chinês quando discute geopolítica, né? Eles falam explicitamente isso, né? Deixar a mentalidade da Guerra Fria para trás, né? Por quê? Porque ela cria, de certo modo, obstáculos importantes na compreensão do tipo de modelos de país ou de regimes que podem ser interessantes para as nações em função dos seus contextos. Então você vê o caso da China. A China não é um país comunista, né, no sentido pleno da palavra, um país que já está plenamente adaptado às regras do capitalismo internacional, mas que joga esse jogo também de acordo com as suas especificidades, com as suas empresas estatais, com seus interesses, de acordo com o seu modelo de Estado e de governo, que é muito peculiar, que aí é um outro assunto, né? Então, eu acho que o momento agora, inclusive, é muito interessante se tivéssemos mais abertura para discutir. Acho que essa é uma mensagem que talvez seja mais importante agora, num contexto de muita polaridade no debate político a respeito das ideias, e parece que até aqui no Brasil essa mentalidade da Guerra Fria, de algum modo, ela está ali por detrás, né? Há um certo interdito de você falar em comunismo ou em capitalismo, como se fossem duas coisas. E é preciso, e existem outras ideias além delas nesse mercado de ideias. Acho que o momento que o mundo vive de grande crise seria salutar se todos nós estivéssemos abertos para discutir tudo isso com muita abertura de espírito e com muito mais tempo. E de uma forma técnica. De forma técnica. De forma técnica. Enfim. Sim, importante. Mais uma pergunta, mas por que ainda é possível, entre aspas, vender o petróleo a preço baixo? Não é um recurso que já teve sua data de fim calculada? Nosso usuário quer saber. A data de fim calculada? Não sei eu acho que ele quis dizer assim, já não acabou o petróleo, já não está no limite? Entendeu? Não, tem muito petróleo. Que já teve sua data de fim calculada. Acho que é isso, né? Ele está falando o quê? De curva, da curva ele de quer produção, dizer que já está em declínio? Que já está, exatamente, que já tem que é finita, não é? Né? Não, é finito, que mas... é um recurso finito. Como funciona um reservatório de petróleo? Vou ser rápida, vou tentar ser rápida. Você fura, você descobre um X de petróleo, quanto mais você extrai daquela rocha, né, de uma forma muito simples, quanto mais você fura, mais você pode encontrar outros reservatórios e mais você pode usar recursos tecnológicos que te permitam recuperar mais óleo daquele mesmo reservatório. Então, se eu estou numa curva, né, que é a curva de produção de qualquer campo, e ela vai em ascensão e ela começa a declinar, eu posso ter um encontro de um outro reservatório naquele mesmo play que vai fazer a minha curva voltar, andar para cima de novo. Então, assim como antes teve a entrada do shale oil na matriz energética e aumentou as reservas mundiais, agora você tem o óleo do pré-sal que aumentou ainda mais as reservas mundiais, e agora você tem todo o Ártico que está sendo discutido, que tem óleo no Ártico e que vai aumentar ainda mais as reservas. Então, quanto mais você futucar, os geólogos vão me matar, mas quanto mais você explorar, mais você vai descobrir. Então, é um recurso finito? Certamente é um recurso finito, mas ele não é um recurso finito para agora. Se fosse um recurso finito para agora, a gente não teria o que botar no carro, né? Já teriam outras tecnologias muito mais adiantadas. Então, eu não sei se eu entendi bem a resposta, a pergunta, né? Mas o amigo pode ficar tranquilo, não vai acabar agora, ainda tem muito óleo, tanto no Brasil. O Brasil tem intenções exportadoras, né? A Petrobras tem um desenvolvimento tecnológico interessantíssimo e muito bacana, que coloca ela no cenário internacional nesse ponto de vista tecnológico. Ainda tem muito óleo para queimar. Mais uma pergunta. E nessa briga de cachorros grandes e famintos pelo visto, como a Europa deveria se posicionar? Eu tenho um comentário a fazer sobre isso, que é o seguinte: a Europa se colocou, né, obviamente, ao lado dos Estados Unidos na questão, no contexto da OTAN contra a Rússia. E aí é um comentário um pouco lateral, né? Quer dizer, depois que houve essa eleição do Trump e toda a indicação, aquele zoom, né, de que ele tinha relações muito próximas com o Putin,
Isso deixou a Europa um pouco preocupada, né, e acendeu a luz amarela de que talvez ela tenha que contar com sua segurança por meios próprios. Obviamente que o ataque dos Estados Unidos à Síria é um recado talvez que ele também dá àquelas pessoas que acusam o Trump de ter relações mal explicadas com a Rússia, né? Então, ao atacar a Síria, ele estaria deixando claro qual é o lado dele, né? Mas a Europa, sem sombra de dúvida, ela hoje se coloca numa situação muito complexa, porque tem a questão síria, a questão russa, a saída da Inglaterra. Então você tem a questão da migração, né, que vem do norte da África, e uma economia em dificuldade, o ressurgimento do fascismo. Então a Europa ela passa a ter vários problemas no seu entorno e no seu interior, né? Que talvez faz com que ela, neste momento, tenha que cuidar um pouco mais da vida dela e por conta própria, né? Pode falar. Mas, do ponto de vista energético, a Europa está muito feliz. Tanto a Europa quanto a China hoje compram petróleo a preços muito mais baratos. Isso deixa a China felicíssima. Imagina ter que pagar $112 o barril. Ela pagou 28, agora ela paga 50. E a Europa também, porque ela deixa de ser vulnerável a Gazprom e ao gás da Rússia. Lembrando que uma vez a Rússia já fechou o gás para a Ucrânia, não sei se vocês lembram disso, já fechou o fornecimento de gás para a Ucrânia em pleno inverno. Então ela agora tem um fornecimento que vem direto de GNL dos Estados Unidos ou de GNL de outras fontes. Então ela tá muito feliz pagando gás barato, óleo barato, tanto a Europa quanto a China. A questão aí, só para complementar, é do ponto de vista do bem-estar social. Quer dizer, o quanto isso está sendo transferido para a população. Porque o que acontece hoje na Europa é uma insatisfação, né, da população europeia em relação às suas lideranças nacionais e ao projeto europeu. Então, a riqueza que está sendo produzida não está sendo distribuída. Né? Então a Europa ela passa a ter uma série de agendas internas, de turbulências sociais internas, que não dá, inclusive no contexto europeu, né? Que essa saída, né, do Reino Unido gera uma certa tensão, uma fase agora de transição, que faz com que a Europa não possa, por exemplo, vai perder tempo se ocupando com a questão da Coreia do Norte, com outras agendas, que são agendas americanas que antes ela era uma aliada de primeira hora. Né? E agora ela tem fraturas internas importantes ali a ser observadas. Fora todos os refugiados que ela recebeu da Síria. A gente não vai mais fazer. Próxima pergunta, né? Teremos a tendência de um movimento protecionista mais forte de alguns países europeus e dos Estados Unidos com essa estabilidade, na opinião de vocês? Olha, se o Fernando me permitir, vamos lembrar o discurso do Trump na sua posse, né, em que ele defende, né, o protecionismo, né, explicitamente, claro que é discurso diplomático, né, ele fala do protecionismo como via de grandeza dos Estados Unidos. Obviamente que pode haver uma distância muito grande entre o discurso diplomático e a prática, né? Mas de todo modo, quando isso é externado por uma liderança, isso gera os demais países num estado de alerta, tipo, olha, agora vai ser cada um por si, né? Acho que não, há uma compreensão clara, dada pela história, né, de que o protecionismo, se for praticado por todos, o desastre final é quase certo. Né? E há uma insatisfação popular interna também que não dá muito certo, né? Quando você fecha mercados, né, isso a história mostra que não funciona muito. O problema, um ponto a se pensar é o seguinte, se a população está tendo essa compreensão, né? Porque se o Trump fez isso, do ponto de vista discursivo, talvez ele tenha agradado a uma parcela significativa do seu eleitorado, né? Que associa de maneira muito simplificada de que o protecionismo vai garantir os empregos. Né? Eu não acredito que o Trump em si mesmo ele acredite nisso, né? Mas o mundo não é só isso. A sociedade não é só isso. Uma outra pergunta que a gente recebeu: qual o risco para o Brasil? Até agora a gente não tinha falado muito de Brasil, devido aos conflitos entre Estados Unidos e Coreia do Norte, tudo isso que a gente está discutindo aqui. Na opinião de vocês. Ponto de vista energético? Sim, pode ser. Ponto de vista energético, ponto de vista internacional, ponto de vista... Ponto de vista energético eu não vejo nenhum, até porque os preços dos derivados no Brasil são regulados, né? A Petrobras regula, né, pelo CNPE. Então, se o preço do óleo está alto, se o preço do óleo
está baixo, nossa gasolina é sempre cara, não tem muita interferência. O que pode acontecer é essa inundação de óleo barato, essa inundação de GNL barato, e a gente agora está discutindo exatamente o uso de gás natural nas térmicas na base da geração elétrica do país. Isso pode ser interessante, que você tem um gás natural aí importado, né, via GNL mais barato. Quando você está rediscutindo o acordo Brasil-Bolívia, né, que é a importação de gás natural da Bolívia, que é um acordo que já está para ser, que vai ter o primeiro tranche de renovação agora em 2019, então pode ser interessante quando você tem muito gás nos Estados Unidos aí para ser colocado no mercado. Então um excesso de oferta coloca o preço para baixo e a gente pode se aproveitar disso. Fora isso, eu não vejo muita interligação, até porque a gente produz, o pré-sal já representa 46% da produção nacional, né? A gente já produz todo o óleo que a gente consome de uma forma nominal, obviamente. A gente tem uma importação pequena só para fazer o blend pro parque de refino. Não vejo muita... Você vê alguma implicação? Eu acho que, assim, do ponto de vista, né, mais do contexto geopolítico, né, e visando o interesse brasileiro, né, que foi a questão da pergunta aí, eu acho que não é do interesse brasileiro um conflito ali na Coreia do Norte, porque a gente tem que lembrar o seguinte, que a China é o primeiro parceiro comercial do Brasil desde 2009. O ano passado foi o terceiro país que mais recebeu investimento chinês no mundo. Então, um conflito que vá drenar a economia chinesa numa outra direção vai ter repercussão na economia brasileira. Certamente. Né? Então, para os interesses brasileiros, é melhor que a paz continue reinando ali na Coreia do Norte. Agora, obviamente que a Coreia do Norte é um ponto fundamental nessa discussão, porque não adianta uma paz de 50 anos e daqui a 60, 70, por conta de uma atitude deslocada de alguma liderança internacional norte-coreana, imploda um ataque. Né? Então a questão norte-coreana não pode ser ignorada. Né? O resto é saber a capacidade dos principais países diretamente interessados na questão norte-coreana, Estados Unidos, China, Japão, Coreia do Sul, né? Se eles vão ser capazes de lidar com essa situação sem que isso ecloda uma guerra, né? Ou um ataque nuclear da Coreia do Norte em cima da Coreia do Sul ou em cima do Japão, que vai contaminar a economia mundial. Fica muito instável, né? É muito instável. As lideranças são muito instáveis, né? Certo. Vai finalmente para a nossa última pergunta. Hoje foi um recorde, né, de tempo. A gente nunca tinha se alongado tanto. Mas muito é porque legal. Tivemos muita participação, né, e tudo mais. Pergunta é sobre a questão da Síria. Quais são as posições diplomáticas dos países da União Europeia e dos Estados Unidos face ao apoio russo a Assad, bem como a permanência do Estado Islâmico no território sírio e as problemáticas dos rivais, como Al-Nusra, não sei o nome. Al-Nusra é o Al-Qaeda. Uhum. Exatamente. São territórios que foram tomados pela... São territórios... Oh, meu Deus, onde são esses territórios? Eu sei. Como diz meu pai, eu sei, mas eu esqueci. É complicado você discutir essas questões. Não sei te dizer o que pode acontecer. As posições dos países. Não sei, honestamente... Veja, de fato você tem aí uma convergência, né, de posições no contexto do Conselho de Segurança entre a União Europeia e os Estados Unidos no que diz respeito à questão síria e Rússia. Né? A situação é um pouco mais dramática porque de fato você tem um problema que os Estados Unidos, até o próprio Trump na sua eleição, né, ele tinha inicialmente ali nomeado o Estado Islâmico como seu principal objetivo, depois de repente ela ataca a Síria, agora está falando de Coreia do Norte, quer dizer, modifica um pouco o contexto ali. E as questões internas dentro da Síria, né, da resistência terrorista contra o Assad, a posição dele, o apoio também da Turquia, em que medida a Turquia também foi um elemento ali que poderia estar por detrás
daqueles ataques químicos. Essa é uma questão também, né? Porque quando se imputa ao Assad o uso da arma química, há também um grupo que contesta, dizendo que ele estava numa posição relativa de vantagem, que não havia interesse da parte dele de utilizar arma química naquele momento, que iria despertar uma reação internacional muito grande, que poderia ter sido do próprio grupo terrorista, ou até mesmo a Turquia poderia estar por trás. Então, veja, há um excesso de informação, um excesso de opiniões, né, de todos os lados. E informações que você não consegue saber se são reais também, né? Porque são grupos terroristas e um levanta a bandeira e diz que o ataque foi dele, o outro levanta a bandeira e diz que o ataque foi dele e é muito complicado quando você tem essas facções terroristas e são Agora, a opinião brasileira, China, né, nos BRICS, a própria opinião dos países BRICS, foi no sentido de que houvesse uma investigação, né, para realmente identificar quem foi, né, o responsável pelo uso de arma química, né, porque de fato é um ato atroz e completamente proibido do direito internacional. Então, veja, a questão é como é que se combate situações extremadas de ilegalidade num contexto de conflito sem você quebrar as regras do jogo do direito internacional. Como você vai lá investigar isso, né? E agora, de um lado, você tem o Estado Islâmico, os terroristas, que na verdade se conduzem por outras, né, não estão preocupados com as normas do direito internacional, né, não respondem por bandeiras estatais. Então, ali é um caldeirão complexo, extremamente difícil de você fazer uma leitura exata do que está acontecendo em função dos diversos interesses em jogo, né? Resta saber aí, né, se a Europa está diretamente relacionada, né, pela proximidade, resta saber se os principais países eles vão tentar equacionar isso respeitando o direito internacional. Aliás, essa foi a posição do Itamaraty, né, de que houvesse investigação, de que os países respeitem o direito internacional, as instituições internacionais. Esse é o caminho que você poderia dizer, é o caminho mais diplomático, né, mas é o caminho correto. Então, se os grandes países abrirem mão desse caminho, aí a gente entra no jogo do vale tudo, porque se os terroristas já fazem isso, não serão os Estados a fazer que nem eles, né? Tem que tentar agir e com todo rigor. Mas, na questão síria, voltamos a uma relativa paralisia do Conselho de Segurança, né? Porque os Estados Unidos vai votar de um lado, a Rússia vai votar de outro e nada acontece. Então, a situação realmente... É de leitura muito, muito complicada. Muito complicada. Certo. Muito obrigada, professores, pela participação de vocês. Obrigada também pelas perguntas, quem acompanhou a gente até agora. Lembrando que vocês podem compartilhar esse vídeo, né, para ver depois, para mostrar para todos os seus amigos do Facebook e do Periscope também. Lembrando que vocês também podem acompanhar a Fundação Getúlio Vargas pelo nosso portal de notícias, fgv.br/fgvnoticias, e pelas redes sociais, fgv.br/redes-sociais. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima.